Deus que falou com o apóstolo Paulo, com o antigo Saulo, o antigo assassino, um pecador, Ele também quer se revelar a você. Glória a Deus. Não, eu não ouvi você responder. Volto a dizer, Ele quer se revelar a você. Ele quer se manifestar a você. Nós estamos sendo acostumados a ouvir, a ser ensinados, que Deus Ele só se revela para quem é crente, para quem é justo. Porém a Bíblia diz, querido, ainda no livro de Atos também, que Deus se revelou a um certo homem chamado Cornélio, que não tinha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, mas era um homem que cria em Deus. Ele ainda não tinha aceitado a Jesus, ele ainda não tinha ouvido essa mensagem, mas ele cria em Deus de uma maneira que o anjo do Senhor visitou a Cornélio e falou com Cornélio coisas fortes, dizendo: Cornélio, vai até a casa de um certo Simão Curtidor, procura pelo um certo Pedro, que está orando no terraço, eu já tenho falado com ele. E a Bíblia diz que Pedro está na casa de um certo Simão Curtidor, orando em um terraço. Deus se revela a Pedro. A Bíblia diz que um lençol vem do céu à terra, ele vê quadrúpedes e répteis, ele olha, e o Senhor Deus diz: Pedro, mata a fome. Ele responde: mas Senhor, jamais comi coisa impura. Quando ele acaba de dizer aquilo, o Senhor Deus diz: Pedro, não diga imundo, não diga impuro aquilo que eu purifiquei. Quando Pedro ele pensa que Deus está mandando comer coisas impuras, Deus estava falando para Pedro, sabe o quê? Que ele não faz acepção de pessoa, que ele se revela a todos aqueles que ele quiser. Após Pedro ter aquela revelação, ele desce no terraço. Quando ele desce no terraço, Simão Curtidor manda avisar que tem um homem lá. Ele chega até aquele homem e se encontra com Cornélio. Cornélio olha para Pedro e diz: Pedro, o Deus a quem tu serves se revelou a mim. A Bíblia diz que Pedro sai de onde estava, vai até a casa de Cornélio, levanta as mãos sobre a casa de Cornélio, e o Espírito Santo de Deus batiza toda a família de Cornélio e se revela a eles. Amém? O que falta para nós é crermos, irmãos. O que falta para nós é crermos. Deus nunca se revelou a você porque você quer colocar protocolos de como quer que Deus se revele a você. Não cabe a nós, queridos, decidirmos como nós queremos que Deus se revele a nós. Cabe a Ele, irmão. Cabe a Ele. Ele se revelou a Moisés de uma sarça. Ele se revelou ao profeta Isaías de uma coluna de fumaça. Ele se revelou aos apóstolos em Atos capítulo 2 por línguas repartidas como que de fogo. Ele se revelou a Ezequiel pelo ciclo de fogo que circulava de um lado para o outro. Que muitos até que poderiam dizer nos dias de hoje que era um disco voador, né? Deus, Ele se revela a nós da maneira como Ele quer. Amém? O problema é que nós queremos colocar protocolos de como nós queremos que Ele se manifeste. Eu quero falar para você, meu irmão, de todo o coração, aquilo que Deus colocou no meu coração, a anunciar a igreja. O Espírito Santo de Deus, Ele quer se revelar a você da maneira como Ele escolheu se revelar para você. O Espírito de Deus, Ele quer ter uma intimidade maior com você, mas da maneira como Ele decidiu ter com você. Quantos podem dizer amém e aplaudir a Ele? Aleluia. Queridos, em Apocalipse capítulo 22, abra a sua Bíblia. Aleluia, Deus. Em Apocalipse, o capítulo de número 22, o versículo 13, Deus, por meio do Espírito Santo, se revelando ao apóstolo João na ilha de Patmos, diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o quê? E o derradeiro. Vou repetir a leitura. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Não existe outro Senhor além dele. Ele é o começo, o meio e o fim de tudo, irmão. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o formador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o consumador de todas as coisas. Amém?
Vá ao capítulo 21 do mesmo livro, que não é livro, é carta, Apocalipse 21, versículo 6, o texto diz: e disse-me, mas está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Estou lhe dando referências de que Ele é o princípio, meio e fim, Ele é o Criador, Ele é o sustentador e é o consumador. É o que se revelou a Moisés, quer se revelar a mim, quer se revelar a você. Deposite a sua fé de uma maneira excelente em Deus. Creia no que toda a Escritura diz, porque a mesma declara que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Amém? Nós vamos agora ao livro de Isaías. Voltando ao livro de Isaías, nós lemos o capítulo 43, nós vamos agora ao capítulo 41. Isaías 41, versículo 4, que diz: quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Amém? Mais uma vez o Senhor prova, Ele chama a atenção e dizer: quem operou e fez isso? As gerações desde o princípio, ou seja, quem criou? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Ou seja, Ele declara que Ele é o Senhor de tudo. Ele declara que Ele é o princípio de tudo, que Ele é o meio de tudo, que Ele é o fim de tudo. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor, a adoração, a majestade, tudo é dele, para Ele são todas as coisas. Amém? Nós vamos ao capítulo 44 do mesmo livro. Capítulo 44, versículo 6, que diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, eu e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus nenhum. Amém? Fora este Senhor não há Deus. Ele é o único. Amém? Ele é o único. Estamos lendo o Velho Testamento, palavra de Deus Pai. Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Jesus confirma essa mesma palavra em João 14, versículo 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará até Deus o Pai se não for por mim. Ele é o Senhor, irmão. Amém? Nós vamos ao capítulo 48 do mesmo livro. Aleluia. 48, versículo 12, que diz: dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou mesmo, eu, o primeiro e também o último. Amém? Não há outro Deus, não há outro Deus. Desde o princípio, Israel tenta levantar outros senhores, mas não há outro Senhor. Amém? Nós vamos a Hebreus, carta aos Hebreus. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e até onde? Para todo sempre, por toda a eternidade. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele se revelou ao seu povo na antiguidade. Ele se revelou ao seu povo na época de Cristo. Ele se revelou ao seu povo mediante o Espírito Santo, aqueles que creram na pregação de Cristo. E no nosso tempo, Ele é o mesmo que quer se revelar a mim e a você. Ele é o mesmo que quer se revelar a nós. Amém? Cabe a nós crermos. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: tudo que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo precisam é que você creia de todo o teu coração. Diga de novo: que você creia
Diga crer. É ir além do visível. Diga, porque o Deus que nós estamos anunciando, Ele não é visível. Diga, Ele é Espírito. Creia nele pela fé e você verá a glória de Deus. Quantos creem nisso? Aplaudam a Jesus. Aleluia. Pastor, e o que eu devo fazer para Deus se revelar a mim? Pastor, eu já fiz tantas coisas para Deus se revelar para mim e Deus nunca se revelou para mim. Às vezes eu me perguntava muito isso, assim que eu professei a fé em Cristo. Eu me perguntava por que eu orava tanto, por que eu fazia tanto. E eu escutava pessoas dizendo que teve experiências com Deus. E eu não tinha experiências com Deus. Eu vou recordar algo aqui que aconteceu comigo há 10 anos atrás. Eu em um ciclo de oração com algumas pessoas. E dentro de uma campanha que nós levantamos na época de 40 dias. E nós orando e jejuando, já estávamos quase com 20 dias de oração, e nós partimos para uma vigília, começamos a orar, e eu via pessoas ali tendo experiências com Deus, pessoas que falavam em línguas, pessoas que tinham visões, e eu me perguntava o porquê que todas aquelas pessoas iam aqui e comigo não acontecia nada. Eu até sentia um arrepio, sentia emoção, às vezes falava em línguas, mas era algo que ficava só aqui, em um campo natural. Jamais tinha tido uma experiência espiritual. Jamais tinha tido ou visto Deus se revelar a mim. E aquilo me preocupava, porque eu fazia muito e recebia pouco. Até um dia, irmãos, que Deus falou ao meu coração, isso que eu quero anunciar aos senhores. Até o dia que Deus mostrou para mim, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu quero informar para você que a maneira de você ter experiências com Deus é você fazer algo simples, que nós muitas das vezes achamos que é difícil. Abra sua Bíblia por gentileza. Livro que não é livro, é carta do apóstolo Tiago, depois de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 8. O texto, parte A e B, que diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. O que Deus precisa para se revelar a mim é eu ter desejo de me aproximar dele, é eu ter desejo de buscar ele, é eu buscar me aproximar dele, irmão. À medida que Moisés se aproximou de Deus, na primeira vez que Deus falou com ele, aquilo ficou marcado para ele. Deus falou a primeira vez com Moisés, e Moisés procurou todos os dias se aproximar de Deus. Quero fazer uma pergunta aos senhores, quem souber, por favor, me responda. Moisés subiu ao monte só o dia que ele se encontrou com Deus, foi isso? Não. O primeiro dia que ele teve encontro com Deus, por meio daquela sarça, foi apenas a primeira vez que marcou. Ele adotou se aproximar de Deus. É tanto, amados, que quando ele começa a guiar o povo pelo deserto, a Bíblia diz que muitas das vezes ele deixava o povo no deserto e subia em cima de quê? Do monte. E a Bíblia é bem clara, para se encontrar com quem? Com Deus. Tudo que Deus precisa é que você se aproxime dele. Tudo que Deus precisa é que você tenha prazer de buscar ele. Eu garanto para você que quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus vai se aproximar de você. A resposta por que ele se aproxima de alguns mais e de outros menos é porque aqueles que ele se revela mais é aqueles que buscam mais. Aqueles que ele se revela menos é porque buscam menos. E aquele que ele não se revela é porque não busca se aproximar de Deus. Amém? Dando continuidade, vá agora a Isaías 55, livro do profeta Isaías, capítulo 55. O segredo para Deus se revelar a mim é eu me aproximar dele, é eu ter prazer de estar envolvido com ele e nas coisas dele. Isaías 55, versículo de número 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O segredo é buscar, amado.
O segredo é se aproximar dele. Aleluia. O segredo é se envolver com ele. O segredo é ter prazer, criar um vínculo de amizade com ele. Ele se revela aos que os buscam, irmão. Salomão, ele escreveu um provérbio, um versículo muito forte, que até hoje todas as igrejas pentecostais e neopentecostais se apegaram e pegaram esse versículo para levantarem campanhas de oração à madrugada, que é Provérbio 8,17. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quem busca a Deus sempre encontra, irmão. Quem procura a Deus sempre encontra. A Bíblia diz: serei buscado por vós, e a palavra vai dizer: e serei achado. Ele se permitirá ser achado dele. Amém? Se você buscar a Ele, amado, Ele vai se revelar a você. Se você se aproximar dele, Ele vai se permitir se encontrar com você. Amém? Nós vamos a Mateus. Primeiro livro, que não é livro evangelho, primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus, capítulo 7. Aleluia. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7 também. Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, ao que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quem busca, encontra. Quem bate, as portas se abrem. Você já fez esse teste? Vamos falar de ligação. Você já fez esse teste? Você liga uma vez, a pessoa não atende. Você liga de novo, a pessoa não atende. E você começa a pensar: ele não me atendeu, não sei porquê, vou ligar de novo. Ligou a terceira vez, ele não atendeu, vou ligar de novo. Aquela pessoa, ela vai lhe atender por quê? De uma maneira ou de outra. Ainda que ela diga: eu vou atender, porque se eu não atender, esse aqui não vai parar de ligar. Isso aqui é chato, isso aqui é, mas atende. Deus é da mesma maneira, querido. Quanto mais você buscar Ele, mais Ele se permitirá se achar com você. Seja insistente em buscar Deus. Seja insistente em buscar as coisas de Deus. Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você. Ele quer ter um contato maior com os homens na terra. Amém? Ele faz milagre, Ele opera milagre, claro que sim. Mas Ele precisa de alguém para Ele operar. Ele precisa de alguém para Ele usar. Ele precisa de alguém que fale por Ele, inspirado por Ele. Alguém me ouve? Amém, amados? O segredo é eu buscar a Deus. E quando eu busco a Ele, quando eu me aproximo dEle, quando eu me preocupo em ter comunhão com Ele, eu começo a criar esse vínculo de amizade. Eu começo a criar esse vínculo de irmandade. Eu começo a criar esta palavrinha com Deus que se chama comunhão. Eu passo a ter comunhão com Ele. Amém? Deus sempre se revelou aos que o buscam. Deus sempre se revelou ao ser humano. Deus sempre se manifestou àqueles que criam. Deus sempre usou aqueles que o permitiam ser achados por Ele. Amém? Nós vamos escolher aqui alguns personagens da Bíblia para nós vermos Deus se revelando aos tais. Amém? Falamos de Moisés. Vamos ver Deus se revelando a seu Filho Jesus, irmão. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 17. Mateus,
capítulo de número 17, versículo 5. Mateus 17, verso 5 diz: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai a ele. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, tiveram grande medo ou temor. Amém? Quando o Pai se revelou ao Filho, se revelou a ele na presença dos discípulos. Amém, amado? Olha aqui para mim, igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que é possível Deus se revelar assim nos tempos de hoje, sim ou não? Ser sincero, você acha que é ou não? Os teólogos dizem que não. Porque nos é ensinado dentro da teologia irmos apenas até onde a letra nos diz e até onde a ciência nos permite. Se passar disso, o cidadão começa a descrer. O cidadão começa a desacreditar. Quando alguém que é espiritual fala de coisas espirituais ao que é carnal, geralmente nós escutamos o quê? Que aquela pessoa está fanática, que aquela pessoa está louca. E nós, muitas das vezes, atribuímos a tal revelação ao diabo do que a Deus. Você sabia disso? Me lembro de um tempo atrás, bem atrás mesmo, desses mesmos 10 anos atrás, quando eu comecei a ter sede de buscar Deus, muitas pessoas falavam para mim e para aqueles que me conheciam que quem falava comigo não era Deus. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer que quem falava comigo era o diabo, que quem me usava não era Deus, e aqueles que estavam comigo muitas das vezes até desistiram de buscar a Deus como a gente buscava, ficaram empancados nessa fé racional, nessa fé pequena. Quando eu digo racional, não é a fé apenas de analisar, é a crença, irmão. Amém? Porque eu não tiro a tese e a afirmatória de que nós temos que ser cristãos racionais, ou seja, cristãos espirituais, mas pensantes. Amém? Que sabem discernir o que é espiritual da parte de Deus ou não. Amém, amado? E essas pessoas que na época criticavam, escarneciam, elas não estão mais na presença de Deus, né? Esse dia chegou um colega meu falando assim para mim: meu irmão, tu sabia que até hoje aquelas pessoas que estavam com a gente dizem que quem se revelava a nós não era Deus? E eu continuei falando com essa pessoa, falei: meu irmão, pois até hoje eu continuo acreditando que quem se revelou a nós era Deus. E os meus frutos falam por mim. E as minhas obras qualificam e mostram se quem falava era ou não era. Porque o diabo não ganha almas para Jesus. Satanás não opera milagres em nome de Jesus. Amém? Se assim acontecesse, o reino estaria o quê? Dividido. E é bíblico. O reino que se divide contra si mesmo não prospera, não subsiste. Deus